Existem lugares onde o asfalto não é apenas um caminho, mas uma fronteira. No Arquivos da Escuridão de hoje, nós deixamos a segurança das luzes da cidade para trás. Caminhoneiros, viajantes e motoristas solitários, todos eles têm algo em comum: o medo do que aparece quando o GPS perde o sinal e o farol atinge o que não deveria existir. Hoje eu trago 3 relatos reais de quem encarou o inexplicável nas estradas brasileiras. Prepare o seu café, aumente o volume e, se estiver dirigindo, tente não olhar tanto para o retrovisor. A estrada é longa e nem todos que estão nela estão vivos. Era por volta das 3 da manhã na BR-153. O cansaço já pesava nos olhos e o café da garrafa térmica tinha acabado. Foi quando vi as luzes. Um posto antigo com um letreiro de neon vermelho que dizia apenas "Aberto". Estacionei o carro. Um frentista de meia-idade com um uniforme limpo e um sorriso amigável me cumprimentou. "Madrugada longa, né, patrão? O café tá fresquinho lá dentro." Entrei na conveniência. O cheiro de pão de queijo e café era confortante. Tomei meu café, conversei um pouco com a moça do caixa, uma senhora simpática que comentou sobre o tempo. Ela me entregou o cupom fiscal que eu guardei no bolso sem olhar. Antes de sair, fui ao banheiro. Tirei minha aliança para lavar o rosto e a deixei no canto da pia de mármore. Saí, entrei no carro e acelerei. Mas assim que as rodas tocaram o asfalto da pista, o frio na barriga veio. Eu tinha esquecido a aliança na pia. Não pensei 2 vezes. Engatei a marcha ré ali mesmo. Nem tinha andado 100 metros. Eu estava de frente para o posto. Mas conforme o carro voltava, as luzes não estavam mais lá. Onde havia neon, agora havia escuridão. Parei o carro e desci, trêmulo. O asfalto do pátio deu lugar a um matagal que batia no meu joelho. A conveniência era apenas uma carcaça de tijolos cobertos por trepadeiras secas. Não havia cheiro de café, apenas cheiro de terra úmida e abandono de décadas. Assustado, coloquei a mão no bolso e senti o papel que a moça tinha me dado. Quando puxei para olhar sobre a lanterna do celular, o cupom estava lá, mas era um papel amarelado, quebradiço, e não tinha nada escrito nele. Nunca mais achei minha aliança. E até hoje, me pergunto se realmente eu falei com alguém naquela noite. Quem vive na estrada sabe. A Serra do Azeite não perdoa. Naquela noite, a neblina era uma parede branca. Eu não enxergava o capô do meu caminhão. A minha única salvação foram as lanternas traseiras de um caminhão que surgiu na minha frente. No começo achei que era apenas um, mas conforme fui chegando perto, percebi que estava seguindo um comboio inteiro. Eram 4 ou 5 caminhões grandes. O som dos motores era pesado, constante. Um ronco que vibrava no meu peito. Seguir aquelas luzes vermelhas era a única coisa que me mantinha na pista. Mantivemos os 80 por hora a noite inteira. Estranhei os modelos. Eram FNMs, Fenemé, antigos, brilhando como se tivessem acabado de sair da fábrica, mas rodando com uma agilidade que não condizia com a idade deles. O ronco dos motores ecoava nas paredes da serra, preenchendo todo o vazio da madrugada. Eu me sentia seguro ali, acompanhado por aqueles gigantes. Perto das 5 da manhã, a neblina começou a rastejar para fora da pista, se dissipando com os primeiros raios de luz que ainda nem tinham força. Pisquei os olhos por 1 segundo por causa do reflexo no para-brisa e quando foquei de novo, a estrada estava vazia. Não havia luzes, não havia ronco de motor, apenas o silêncio absoluto da serra e o meu caminhão sozinho na pista. Não tinha entrada, não tinha saída, não tinha recuo. Eles simplesmente sumiram no ar, como se a neblina fosse o único lugar onde eles podiam existir.
Até hoje, quando o frio aperta e a neblina desce, eu lembro desse dia e do quão amedrontado eu fiquei naquela manhã. Era uma dessas estradas onde o GPS se perde e o sinal de rádio só traz estática. Eu estava voltando para casa, passando por um trecho conhecido como a Curva do Pote. O farol alto cortou a escuridão e, de repente, meu coração parou. Bem no meio da pista, uma mulher. Eu não tive tempo de frear. Me contraí todo, fechei os olhos e esperei pelo impacto, pelo som do metal batendo no corpo. Mas o que veio foi o silêncio e um frio na espinha que parecia vir direto do Polo Norte. Abri os olhos instantaneamente e o que vi foi a pior coisa que já vi em toda a minha vida. Ela estava passando através do painel do carro, do meu corpo e do banco, como se eu fosse feito de fumaça. O pânico de causar um acidente virou um terror que eu nem sabia que existia. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Olhei pelo retrovisor e ela estava lá, no meio da estrada, de pé. No segundo seguinte, ela se inclinou para frente e começou a correr atrás do carro. Não era uma corrida humana. Ela se movia em solavancos, em uma velocidade impossível. Eu pisava no acelerador, o motor gritava e ela continuava ali, ganhando terreno, quase alcançando o porta-malas. Eu via as mãos dela se esticando em direção ao vidro traseiro. Comecei a rezar fortemente, engasgando nas palavras e parei de olhar no retrovisor, pois já estava quase desmaiando, e segui rezando e pisando fundo. Quando finalmente tive coragem de olhar de novo no retrovisor, ela não estava mais. Graças a Deus. Todos para quem contei ficaram me zoando, e ninguém acreditou, mas juro que foi real, e não desejo isso para ninguém. Nunca mais tive coragem de passar por ali. Hoje dou uma volta imensa, mas não passo naquela curva. O posto que some, o comboio que habita a neblina e a mulher que atravessa o metal e a alma. Esses relatos nos lembram que a nossa realidade é muito mais frágil do que imaginamos, especialmente quando estamos a 80 por hora no meio do nada. Mas e você? Já viu algo no acostamento que não conseguiu explicar? Já seguiu lanternas que desapareceram no ar? Deixe seu relato aqui nos comentários. Eu leio cada um deles. Obrigado pela companhia em mais essa viagem. Se inscreva para não se perder na escuridão. E lembre-se, na próxima curva, o que você vir pelo retrovisor pode estar mais perto do que parece. Até o próximo arquivo, se você tiver coragem.